O quadro Pequeninos de hoje é um desafio para muitas mães e pais, viu? É a introdução alimentar. Algumas crianças sentem uma dificuldade muito grande, é o primeiro contato com os alimentos, né, após o leite materno. Então a gente vai conversar mais sobre esse assunto, te dar dicas importantes para que você, mãe ou pai, não tenha essa dificuldade. Ou de repente, se você não passou por isso também, maravilha, né? Coisa boa. Eu sou um exemplo positivo. Eu não tive problema com relação à introdução alimentar com a minha filha, mas algumas pessoas ainda sofrem um bocado por conta disso. Então vamos lá. Vamos conversar aqui com a Fábia Cepeda, que ainda não tem filho, mas é uma escola, né, Fábia? Vai logo aprendendo, pegando as dicas, que logo, logo, quem sabe, hein? Tudo anotadinho, Thaís. Estou anotando tudo aqui para já me preparar para ser mamãe, que é o meu desejo aqui daqui a alguns anos. Mas a introdução alimentar realmente é um tema que muitas vezes para muitos pais é difícil, muitos pais, muitas mães não conseguem fazer essa introdução de forma adequada. Você falou, né, Thaís, que não teve muita dificuldade com a Isa. E eu lembro que a minha mãe também não teve muita dificuldade comigo, que eu sempre fui muito comilona, principalmente quando ela introduziu ali logo o açaí com farinha, eu gostei, então ela não teve mesmo dificuldade nenhuma. E a gente vai falar sobre isso, tirar dúvidas para quem está em casa, temos uma especialista aqui para falar com quem está em casa, tirar todas essas dúvidas, mas antes, a gente tem uma reportagem para mostrar, falando melhor sobre essa introdução alimentar, o que ela é e mostrando também como alguns pais fizeram e conseguiram introduzir de maneira correta essa alimentação nos pequeninos. Vamos acompanhar. Uma fase de descoberta do próprio paladar. A introdução alimentar é um dos momentos que marcam mais uma etapa de desenvolvimento do bebê. A recomendação da OMS e do Ministério da Saúde é que essa nova fase seja iniciada aos 6 meses de vida. Orientação que pode variar de acordo com recomendação médica nutricional. E foi exatamente assim com essa fofurinha. A Eva tem 8 meses, mas já começou a ingerir novos alimentos desde os 5 por causa de um problema de saúde. Eu antecipei para os 5 meses porque quando eu descobri que ela era PLV, que ela tinha a PLV, que era alergia à proteína do leite de vaca, eu senti a necessidade de antecipar, porque eu entrei numa dieta rigorosíssima por conta dela. E aí eu estava sofrendo muito, né? Eu ainda amamentava e eu não queria que ela parasse de mamar. Mas para chegar a esse diagnóstico, a neném apresentou alguns problemas. Ela chorava muito, isso aos 2 meses de idade. Então, você descobrir que a sua filha é PLV aos 2 meses de idade é muito difícil. Você imagina qualquer coisa, cólica, dor, choro, mas não que a sua criança é PLV. Então vamos continuar, né, falando de introdução alimentar. Nós convidamos aqui uma especialista para tirar dúvidas de quem está em casa, Simone Silva, que é nutricionista. Bom dia, Simone, bem-vinda ao Pequeninos, primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vinda. E falando sobre um assunto que é importante, que muitas vezes é uma dor de cabeça aos pais, às mães, né? Acho que a gente pode começar falando sobre esse processo da introdução alimentar. A gente viu na reportagem da Daniele que deve começar ali por volta dos 6 meses de vida, salvo algumas exceções. Começa aos 6 meses e essa introdução deve permanecer por quanto tempo esse trabalho? Olá, bom dia telespectadores. A introdução alimentar vai iniciar, via de regra, aos 6 meses. Contudo, a gente tem que entender que a alimentação é um processo que é aprendido pela criança e por isso ela não vai durar apenas os 6 meses iniciais de vida. Ela vai, na verdade, até 2 anos de idade. Então, nesse período, é importante que a criança aprenda a comer. E isso ela vai aprender vendo os pais, vendo os cuidadores e envolvendo essa criança na alimentação. Então, na verdade, é um processo e a gente espera que ao final do 2º ano de vida dessa criança, ela já seja uma boa comedora, como a gente diz. E, Simone, não é simplesmente dar a comida, né? Tem que começar devagar. Como começar com quais alimentos? É importante, primeiro, procurar um acompanhamento nutricional e pediátrico adequado. Então, profissionais que sejam da área materno-infantil
para iniciar, porque assim a família consegue iniciar de forma segura. Não existe uma regra de qual alimento oferecer primeiro. Na verdade, a gente, a partir do atendimento nutricional, vai avaliar a rotina alimentar da família e a partir dessa rotina a gente vai incluir a criança nessa rotina. E aí, de repente, essa família consome mais vegetais do que frutas, então a gente começa pelos vegetais. Ou então, se consome mais frutas, a gente vai começar com as frutas. Sempre incluindo a criança na alimentação e não mudando a alimentação por conta da criança. Doces, condimentos, refrigerantes podem entrar nesse processo? Não, não podem. Inclusive o Guia Alimentar da População Brasileira, para menores de 2 anos, que é um guia referência mundialmente, já traz todas as orientações de quais grupos alimentares começar. Então, tem que basear a alimentação da criança em alimentos in natura e minimamente processados. E lembrando que até 1 ano de vida, os leites e derivados acabam não entrando. Só a partir de 1 ano é que esse grupo vai entrar na alimentação da criança. E falando em leite, a amamentação ela é fundamental nesses primeiros 6 meses de vida. Muito. Ela deve continuar depois? Sim, a orientação do Ministério da Saúde, da OMS e dos órgãos competentes é que a amamentação seja continuada até os 2 anos ou mais, dependendo da vontade da família. Mas é importante entender que nesse processo de introdução alimentar, o leite vai ser fundamental, o leite materno vai ser fundamental nos 6 primeiros meses, que é quando a criança vai completar ali 1 ano. Então, nós dizemos que nesses 6 meses iniciais, entre os 6 meses e 1 ano, a criança vai estar aprendendo a se alimentar e, por isso, o leite ainda vai ser a referência. O leite materno ainda vai ser a referência de alimento que matará a fome dessa criança. E aí a criança vai estar conhecendo os outros alimentos, mas a base da alimentação dela ainda será o leite materno. A partir de 1 ano é que a gente espera que haja a troca. Os alimentos ocupem um maior espaço e o leite materno um menor espaço. Simone, a gente traz justamente esse assunto da introdução porque é complexo, né? E muitas vezes tem muitas crianças que não aceitam assim com tanta facilidade a introdução de novos alimentos. Como os pais podem contornar isso? Imagino que paciência ali também é primordial. Sim, paciência é a chave no processo de alimentação infantil como um todo. Porque a gente tem que entender que entre 6 meses, quando inicia a alimentação da criança, até 10 anos, esse pequeno ser é uma criança que vai descobrir o mundo e a alimentação é mais uma descoberta e um processo que ela vai aprender. Então é necessário paciência, respeito em relação à criança, ao tempo da criança, porque ela vai levar um certo tempo para engajar na alimentação, como nós dizemos. Então, quanto mais respeito, paciência e amor essa família tiver para com essa criança, maior será o sucesso na introdução alimentar. E alimentos in natura tem que ser prioridade nesse processo? Sim, até os 2 anos a gente diz que a alimentação vai ser baseada nos alimentos in natura e minimamente processados. Então, alimentos industrializados a gente adia até ali para depois de 2 anos. Agora vai ser os tubérculos, vai ser as leguminosas, as carnes, o ovo, que já tem que entrar aos 6 meses. Muitas famílias ficam com medo de introduzir o ovo por conta de alergias. Mas existe todo um estudo científico apontando a necessidade de incluir o ovo já aos 6 meses. Então, a basear essa alimentação nesses alimentos é o que vai garantir sucesso para essa família na introdução alimentar. E aí você falou do ovo, citou as alergias, né? Durante esse processo de introdução alimentar, os pais têm esse medo da alergia, né? E muitas vezes ela pode ser identificada já nessa primeira fase da criança, nesse processo. Qual atenção ter? Até buscar orientação, né, de um profissional sempre, caso surja algum indício de alergia? Sim, é por isso que eu disse que é importante esse acompanhamento profissional, porque se é uma família que tem casos de alergia já no seu histórico, dos pais ou dos avós, por exemplo, ou então no caso da reportagem, a Eva, a mãe dela já tinha identificado a PLV no momento da amamentação. Então, para essas crianças especificamente, tem que ter um olhar mais cuidadoso, um acompanhamento nutricional pediátrico, de um alergista, muitas vezes de um gastro, para que essa introdução seja cautelosa e não vá oferecer riscos à saúde da criança. Doutora, em quais casos essa antecipação da introdução alimentar antes dos 6 meses ela tem que ocorrer?
Atualmente, a gente diz que as crianças precisam ter alguns sinais que a gente chama de sinais de prontidão, que é sustentar a cabeça e o pescoço, ter o reflexo da língua menos acentuado, dentre outros sinais. Se a gente avalia que uma criança que está ali nos 5 meses e meio, tem casos de alergia na família, muitas vezes não consegue perpetuar a amamentação por conta dessas alergias, e já tem alguns sinais que nos indicam que ela está pronta para começar, aí a gente pode começar, mas são poucos casos. Geralmente a criança só amadurece de fato para a introdução alimentar a partir dos 6 meses. Por isso, a regra é começar a partir dos 6 meses. Simone, muito obrigada pela sua participação, obrigada por tirar todas essas dúvidas. Thaís, a gente sempre deixa, né, ao final do Pequeninos, quando a gente fala sobre esses assuntos, sobre alimentação, introdução alimentar, importante sempre ter esse acompanhamento nutricional, né? Os pais muitas vezes são de primeira viagem, não sabem exatamente quais alimentos introduzir, e aí o papel de um nutricionista pode ser fundamental nesse momento, e a gente espera que com Pequeninos a gente tenha ajudado um pouquinho esses pais nesse processo.